Nossa apresentação vai se basear no BIRADS de 2013. Segundo esse mesmo BIRAD, as calcificações elas podem ser classificadas quanto à morfologia e quanto à distribuição. Quanto à morfologia, elas podem ser classificadas em calcificações benignas e suspeitas. E quanto à distribuição, nós podemos ter a distribuição difusa, regional, agrupada, linear e segmentar. As cores que eu coloquei, elas estão relacionadas ao grau de suspeição, de probabilidade de relação dessas calcificações, tanto em relação à morfologia quanto à distribuição, em relação ao potencial maligno, tá? Então, a calcificação difusa nos deixa mais tranquilo, regional e agrupada, um pouco de orelha em pé, e a linear e segmentar, possivelmente dentro de um quadro oncológico, tá? Falando inicialmente sobre a morfologia, temos vários tipos de calcificação que, quanto à morfologia, ficam dentro do grupo das calcificações benignas. São elas as calcificações anelares, as calcificações vasculares, as calcificações que lembram bastões, calcificação em pipoca, né, essa muito relacionada ao fibroadenoma, as calcificações distróficas, né, as calcificações cutâneas, que são muito bem visualizadas, especialmente naquelas aquisições tangenciais, conseguimos perceber, a presença de fios de sutura, as calcificações em leite de cálcio, que às vezes na incidência crânio-caudal, ela pode dar uma sensação para a gente que ela tem algum grau de suspeição, mas quando você faz a incidência em perfil, você percebe que é uma calcificação em leite de cálcio, uma calcificação benigna, e as redondas. Eu costumo brincar e afirmar para os meus residentes que, diferente de outros contextos oncológicos, quando a gente fala de calcificação mamária, quanto mais chamar a sua atenção, melhor. O que é que eu estou querendo dizer? De modo geral, as calcificações benignas, elas aparecem bem à imagem. E quanto mais sutis, quanto mais difíceis de serem vistas, elas têm um maior grau de suspeição. Então, dessas aqui, quais são as mais discretas? São as redondas. Elas ainda são classificadas dentro de um contexto de calcificações benignas. Mas temos o que a gente chama de calcificações puntiformes e redondas. As calcificações pontiformes e redondas têm em comum o fato de ambas terem um formato bem definido, mas a gente só chama de redonda se tiver mais de 0,5 milímetro. Se tiver menos de 0,5 milímetro, a gente já chama de calcificação puntiforme, tá? Então, a calcificação redonda, ela está dentro do âmbito de calcificações benignas, mas a puntiforme, ela vai depender da distribuição. Quando temos calcificações puntiformes com distribuição difusa, nós podemos colocar um BIRADS 2. Quando essa calcificação puntiforme for numa distribuição regional ou agrupada, BIRADS 3. No entanto, se ela estiver dentro de uma distribuição linear ou segmentar, nós podemos colocá-la dentro de um BIRADS 4, tá? Dentro das benignas, são as mais discretas e podem ter potencial maligno a depender de sua distribuição, tá? Já as calcificações suspeitas, como eu falei, elas são mais discretas. Temos as amorfas, que têm uma difícil visualização, um formato mais mal definido. As grosseiras e heterogêneas, nós temos as calcificações pleomórficas finas, que normalmente têm menos de 0,5 milímetros. As grosseiras e heterogêneas normalmente flutuam entre 0,5 a 1 milímetro. E temos as calcificações lineares e lineares ramificadas. Percebam que todas são colocadas dentro de um BIRADS 4, ou seja, dentro de um BIRADS que vai requerer um prosseguimento investigativo, mas mesmo dentro dessas calcificações suspeitas, nós temos as amorfas com grau de potencial maligno menor que as grosseiras e heterogêneas, que é menor ainda do que as pleomórficas finas, lineares, finas e lineares e finas e ramificadas, tá? Então, a gente tem essa sequência quando a gente fala das calcificações suspeitas. Agora, vamos falar um pouquinho em relação à distribuição dessas calcificações. Dizemos que a distribuição é difusa quando você tem essa distribuição aleatória e bilateral, normalmente representando calcificações benignas. Já a regional, ela acomete uma área, um espaço maior do que 2 centímetros e a morfologia das calcificações que vai editar a conduta. Ou seja, se você tiver uma distribuição regional de calcificações, por exemplo, com formato em bastão, ela é BIRADS 2. No entanto, se você tiver nessa mesma distribuição regional umas calcificações pleomórficas finas, o BIRADS vai ser 4. Tá? Então, no contexto de distribuição regional, o que dita é a morfologia. Tá? Perceba que ela está em amarelo.
a difusa estava em verde, aqui já está em laranja, deixando a gente um pouquinho mais esperto, e as agrupadas também. Vai ser a morfologia que vai ditar a conduta, e a gente chama de agrupadas quando nós temos 5 ou mais calcificações num espaço de até 2 centímetros de extensão. Da mesma forma que a distribuição regional, as agrupadas, quem vai ditar o BIRADS é a morfologia e não a distribuição. Já quando a gente tem a distribuição linear, que é esse arranjo em linha que nos prediz que essas calcificações estão dentro de ductos, nós podemos classificá-las como suspeitas. Então, nesse contexto, a gente já coloca num BIRADS mais elevado. A mesma coisa para a distribuição segmental ramificada, que representa uma disseminação da calcificação pela árvore ductal. Fica com esse aspecto triangular em direção à papila e também é uma distribuição do tipo suspeita. Então, resumindo, é isso. Tipicamente benignas, nós sabemos que as redondas barras puntiformes, elas são, a gente fica um pouquinho mais atento, dependendo da distribuição, elas vão ser classificadas no BIRADS mais baixo ou no BIRADS mais elevados, e sabemos que amorfas, grosseiras heterogêneas, pleomórficas finas e as lineares, elas já são de um alto grau de suspeição. Em relação à distribuição, sabemos que as difusas são tranquilas, que a regional e a agrupada nos deixam com a orelha em pé e que a linear e segmentar alto grau de suspeição para malignidade. Então vamos lá treinar agora. Vamos lá, que tipo de calcificação é essa aqui que a gente está visualizando? A gente está vendo uma calcificação vascular, uma distribuição até difusa. Então essa aqui é mais BIRADS 2 do que tudo. Calcificação benigna, não há suspeição nesse contexto. Essa mesma aqui está numa distribuição mais ou menos regional, mas são calcificações mais exuberantes, calcificações distróficas, então a gente também coloca num BIRADS 2. Já nesse caso, nós estamos vendo umas calcificações pleomórficas pequenas e num padrão de distribuição meio que linear barra segmentar. Essa aqui a gente tem que colocar um BIRADS 4. Essa aqui tem um maior grau de suspeição. Esse mesmo contexto também, nós temos umas calcificações que são mais, aparentemente até bem delimitadas, mas parecem ser pequenininhas, pontiformes, num pequeno espaço, num espaço menorzinho, com esse aspecto de arranjamento linear. Então, nesse contexto, a gente, com essa distribuição, o BIRADS é 4 também. Essa calcificação já chama um pouquinho mais a atenção. É uma que está quase difusa, a gente pode chamar de regional ou mesmo difusa. São classificações de bastões, chamam muito nossa atenção, BIRADS 2. Então é isso, pessoal. O estudo das calcificações mamárias é fundamental na prática da rotina em mamografia e é fundamental que nós tenhamos conhecimento do BIRADS 2013, que é a versão mais atual do BIRADS.